nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade linda de estudarmos a palavra do Senhor. Que dia maravilhoso, que dia abençoado, né? O fato de chegarmos, né, nesse momento, podermos estar diante da palavra do Senhor, quer dizer que Ele já nos sustentou. Ainda que tenha tido alguma adversidade, ainda que tenha tido alguma luta, o Senhor, Ele é conosco e tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, vamos orar nesse momento, agradecer e engrandecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, porque de uma forma tremenda e inexplicável Tu tens nos sustentado e cuidado de nós. Nós somos gratos, ó Pai, porque em todo o tempo o Senhor tem sido bom e tem estado conosco. Nós queremos nesse momento, Senhor, colocar nossa vida nas Tuas mãos, pois queremos compreender o que Tu tens a falar com cada um de nós através dessa parábola, que Tu possa nos ensinar ainda mais, que o Teu Espírito Santo trate profundamente no nosso coração através da Tua palavra. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, vamos estudar mais um texto da palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler hoje, a parábola de hoje, está em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, e eu vou ler do versículo 41 ao 43. O texto ele é maior, a parábola está inserida no contexto. Então vamos ler primeiro a parábola e depois nós vamos estar falando sobre o seu significado dentro do contexto. Então Lucas capítulo 7, versículo 41 a 43 diz assim: Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Esse texto, essa parábola, como eu disse, ela está dentro de um contexto, dentro de uma outra história, né? Começa no versículo 36 essa história. O texto nos fala que Jesus estava na casa de um fariseu. Simão, ele tinha convidado Jesus para um jantar, ele tinha convidado Jesus para um momento na sua casa. E Simão, um fariseu, um religioso, o fariseu era um religioso muito aplicado, um cumpridor e estudioso de leis, e ele cumpria ali rituais rigorosos, tradições rigorosas. Simão era um desses fariseus e ele convidou Jesus para ir para sua casa. Ele tinha alguma curiosidade, provavelmente ele chamou Jesus porque queria conhecer mais Jesus. A fama de Jesus já estava se espalhando e ficava bem convidar alguém que estava se tornando conhecido. Então, Simão chamou Jesus para um jantar na sua casa. Também, possivelmente, provavelmente, até para ouvir o que Jesus tinha a dizer e talvez até questionar Jesus, né? Enfim, o fariseu convidou Jesus, Simão convidou Jesus para ir na sua casa. Algumas coisas são interessantes porque durante a história
a gente precisa estar compreendendo. Então, uma das coisas interessantes é que havia alguns costumes, e o costume do anfitrião naquela época era que quando chegasse um convidado de honra, que o anfitrião lhe oferecesse algumas coisas. Primeiro, o anfitrião o recepcionava, o recebia com um beijo no rosto, com um ósculo santo, né? E também lhe oferecia água para lavar os pés e azeite para ungir, óleo para ungir a cabeça. Então, assim se recebia alguém com honra. E segundo o texto que nós lemos, o texto nos fala que Simão não fez nada disso. Simão, ele não recebeu Jesus dessa maneira. E enquanto estavam jantando, diz o texto que entrou uma mulher. A Bíblia não fala quem é essa mulher, é uma mulher anônima. Algumas suposições, alguns apostam em algum nome, mas fato é que o texto não deixa claro quem é essa mulher. Só diz que ela é uma pecadora. E ela chega por detrás da mesa. Isso quer dizer que Jesus estava sentado à mesa. A mesa naquela época era uma mesa bem baixinha, né? Em torno de 30 centímetros do chão. Não haviam cadeiras ainda, então era muito comum que os convidados se debruçassem por sobre a mesa, com os pés para trás e debruçados por sobre a mesa. Esse era o hábito da época. E diz o texto que essa mulher veio por trás e foi direto aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, beijava-lhe os pés e derramou um óleo precioso, ungiu os pés de Jesus. Então, o texto fala desses dois personagens, conta a história desse jantar na casa de Simão e dessa mulher pecadora, né? E quando isso acontece, quando essa mulher entra, Simão, ele começa a julgar como um fariseu. Ele julga tanto a mulher quanto a Jesus. Primeiro ele a julga dizendo, essa é uma pecadora, Jesus não sabe com quem está lidando. E julgar as pessoas é algo que não faz parte do Evangelho. E ele também julga a Jesus e disse assim, se ele fosse filho de Deus, ele saberia. Como é que ele pode permitir que uma pecadora toque ele desse jeito? Então, aquele fariseu está emitindo um julgamento tanto de Jesus quanto da mulher. E Jesus, então, nesse momento, propõe uma parábola. Quando Simão fala, e não sei se cochichando com alguém ou se fala abertamente, mas ele fala e Jesus entende, percebe, ele diz, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isso. Então Jesus entra com essa parábola que nós lemos. E ele menciona, olha, tem um homem que 2 pessoas estão devendo dinheiro a ele. Um deve 500, o outro deve 50. E esse homem perdoou a dívida dos 2. E Jesus pergunta, quem deve amar mais a esse homem? E Simão, com sabedoria, como um sábio, disse assim, suponho que quem deve mais vai amar mais, vai ter um coração com uma gratidão maior. Quem devia 50 vai ser grato, mas quem devia 500 vai ser muito mais grato ainda. Tem uma certa lógica nisso, né? E a intenção de Jesus, ao contar essa história, é ali diante daquele fariseu e das pessoas que estavam ali, se revelar-se como Senhor, como um Senhor pleno e divino, que recebe a adoração das pessoas, que conhece o coração das pessoas, que salva, que perdoa. E ele está ali se revelando e também revelar para Simão que é importante
ter um auto-reconhecimento, né? Reconhecer quem a gente é, que somos pecador, termos a convicção, termos a clareza do nosso pecado. Então Jesus ele está aqui trazendo duas revelações fantásticas, dizendo com essa história toda, com todo esse contexto, que Ele é Senhor e que Ele conhece o coração e perdoa o pecado. E que é necessário que o pecador saiba dos seus limites da sua condição. E é interessante que na parábola Jesus fala de duas pessoas. Uma deve 50, a outra deve 500. Mas o fato é que tanto quem deve 50 como quem deve 500 está devendo. Os dois são devedores. Independente do valor que devem, os dois estão devendo. Isso nos fala diretamente sobre a condição dos dois personagens que Jesus está tratando nessa história, de Simão e da mulher pecadora. Porque os dois são devedores. Um pode até dever mais, o outro pode ter uma vida um pouquinho mais regrada e com isso está assim vamos dizer, entre aspas, uma certa vantagem. Mas o fato é que não importa se está devendo muito ou está devendo pouco. O que importa é que é devedor. Ou seja, não importa se a pessoa pecou muito ou pecou pouco. O que realmente importa é que é pecador. E como pecador, nós precisamos da graça de Deus. O que devia mais, ele provavelmente vai ser mais grato. Provavelmente vai expressar até uma paixão maior, porque, puxa, foi grande, né, o perdão da dívida. O que devia menos também vai ter uma paixão, mas provavelmente ele não vai sentir tanto, né, a intensidade desse amor. Mas o detalhe é que na parábola o Senhor perdoa os dois, tanto que deve muito como que deve pouco. Os dois têm o mesmo acesso ao perdão. E isso é muito lindo. Simão se considerava muito justo. Simão se considerava justo diante de Deus e justo diante dos homens. Como um fariseu, ele tinha ali a convicção de que cumpria os rituais, que era uma pessoa correta, que estava ali cumprindo a lei direitinho. E nesse contexto, ele não demonstrou gratidão, reverência, adoração a Jesus. Aliás, ele até se achava no mesmo nível de Jesus, porque ele ainda não sabia quem era Jesus. Ele estava querendo conhecer, havia uma fama, e ele possivelmente se achava no mesmo nível ou até superior, né? Pensando talvez consigo mesmo, eu sou um fariseu, e ele, quem é? Mas do outro lado tem a mulher. A mulher, ela estava ciente dos seus pecados. A mulher, por talvez ter passado por situações tão difíceis, ela já tinha uma convicção de que era pecadora. E ela, com essa convicção, ela reconhecia quem era Jesus, ela reconheceu que ele era o Cristo, e ela chega diante dele com arrependimento, em rendição, se humilhando, com total entrega ao Senhor. Ela chega com uma postura totalmente diferente. Existe um grande contraste nesses dois personagens. Por um lado, Simão, um homem com uma reputação notável, né, um homem defensor da lei de Deus, um religioso. Poderíamos talvez hoje dizer, quem sabe, um pastor, um presbítero, um bispo, um apóstolo, né? Mas do outro lado, uma mulher sem identidade,
uma simples pecadora, como eu, como você, alguém que nós podemos nos identificar. E Jesus trata exatamente desses dois. Jesus coloca os dois no mesmo pacote. Jesus pega aquela mulher pecadora e aquele fariseu e vem, puxa eles para o mesmo nível e coloca no mesmo pacote, no mesmo bolo, como se fosse uma receita de pão que depois de todos os ingredientes misturados não há mais como distinguir o que é um, o que é o outro, o que é trigo, o que é ovo, o que é leite, mas simplesmente está ali misturado, compondo uma única massa. É assim que Deus nos trata. Ele não está fazendo distinção de quem pecou mais, quem pecou menos. Ele simplesmente puxa todos para o mesmo nível, para uma mesma posição, dizendo: são pecadores e precisa de perdão. A diferença é que um se apropria da sua justiça, da sua própria justiça, dos seus próprios, das suas próprias qualidades, enquanto a outra, ela reconhecia que precisava de graça e perdão. E essa é a grande diferença. E eu diria que essa grande diferença interfere em quê? Interfere que em quem reconhece que é pecador e que necessita da graça e do perdão, esse mais facilmente se quebranta diante do Senhor. Enquanto aquele que se acha muito autoridade e poderoso, esse com mais dificuldade vai se quebrantar. Jesus, para que pudesse Simão compreender quem era e o que aquela mulher estava fazendo, ele aponta para as obras daquela mulher. Jesus, ele fala para Simão sobre as atitudes, sobre o que ela está fazendo. E ele diz que ela está ali lavando os pés com as suas lágrimas, beijando os seus pés e ungindo os seus pés. E ele diz: você não fez as obras que deveria ter feito. Você não me beijou, você não me deu água para os pés e você não me deu óleo para a minha cabeça. Então, Simão precisa entender Jesus a partir dos conceitos dele mesmo. Então, Jesus trata com ele sobre isso, aponta para aquela mulher e fala das obras que ela está fazendo para que Simão possa entender que ele está falhando. Mas, quando Jesus vai se despedir daquela mulher, ele fala da fé daquela mulher. Ele mostrou a sua fé. Ele diz: a tua fé te salvou. E Jesus está trazendo um ensinamento profundo aqui no finalzinho dessa história, porque ele está dizendo que aqueles que têm dificuldade de entender, que pensam que é pelas obras, que são tão falhos, as obras são falhas, porque se depender do que eu faço, eu vou falhar, porque eu posso fazer muito, mas vai ter horas que eu não vou estar fazendo tudo que precisa ser feito. Mas as obras do próprio crente nunca poderá ser a base da sua segurança. As obras do próprio crente nunca serão suficientes. A segurança do crente deve ser baseada na obra de Cristo, no que ele fez. Ele fez tudo. Ele foi para a cruz. Ele se deu. Ele se entregou. É ele quem fez a obra. É graça. Isso se chama graça de Deus. Não é o que eu faço, mas é o que ele fez. E o que eu faço, a obra que eu faço, é a minha gratidão, é a minha retribuição. E o que vai me dar a salvação não é a obra que eu faço, mas é a obra que ele fez. Então a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Sim, é verdade. Mas acontece que a obra é uma atitude de gratidão, de reconhecimento, de retribuição, mas não é a obra. Não adianta eu fazer tudo se eu não entender a graça.
se eu não reconhecer quem Jesus é, o que Ele fez por mim e por você. Então, queridos irmãos, nessa parábola, o que nós precisamos compreender é exatamente isso. Independente de quem peca muito, quem peca pouco, quem acerta menos, quem acerta mais, independente de quem é quem, todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também a Bíblia fala que Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Somos perdoados pela graça, somos perdoados pela obra de Cristo, nós somos perdoados por Ele. Então nós precisamos entender isso, precisamos compreender isso, precisamos caminhar de uma forma sábia e vivermos a graça de Deus. Quebrantamento, humildade, adoração, reconhecer que somos falhos e pecadores. Arrogância não faz parte do reino de Deus. Prepotência não faz parte do reino de Deus. Só reconhecendo quem somos, somos nada e Ele é tudo, é que verdadeiramente nos aproximamos dele pela graça de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter aprendido algo mais com essa bela parábola. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar mais uma vez com você. Senhor, mais uma vez eu quero te pedir que tu abençoe cada lar, cada casa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo esse estudo nesse momento. Tu possa alcançá-los com teu poder, tu possa, Senhor, derramar, ó Pai, da tua paz sobre esses lares. Se houver, ó Pai, situações difíceis, que tu possa entrar, Senhor, com resposta, que tu possa entrar com a solução para cada um. Mas, acima de tudo, que a tua graça e a tua paz alcance esses lares. Abençoe os enfermos, abençoe aqueles que estão em apertos financeiros, desemprego. Abençoe, Senhor, os relacionamentos, os conflitos na família, dos casais, dos pais com os filhos. Senhor, entra no meio dessa história, nós clamamos a Ti e pedimos que Tu venha trazer lucidez, clareza para cada mente, para cada coração, para que possa discernir qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Toma nas Tuas mãos, abençoe a cada um, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. 2 recados que eu quero lembrar você, né? Tem 2 QR Codes durante a transmissão aí. Um é de oferta, que apareceu mais agora no final, e esse QR Code aí você pode acessar ele e poder dizimar e ofertar. A sua contribuição tem abençoado muito ao ministério, esse momento tão difícil em que as contas continuam, as contas da igreja, as obrigações da igreja, né? Então, o teu dízimo, a tua oferta está abençoando muito a caminhada do reino de Deus na igreja. E o outro QR Code é um que dá acesso direto ao meu WhatsApp. E eu gostaria de que você interagisse, você mandasse uma mensagem. Se você quer aceitar a Jesus, você pode entrar por aí pelo WhatsApp e me informar, ou mesmo pelo Atos 6 também tem ali, se você está assistindo pelo aplicativo do Atos 6, um ícone direto Quero Jesus, assim também como tem da oferta ali também, né? E você também pode me dar um retorno sobre a mensagem falou contigo, o estudo falou contigo, alguma coisa que Deus te falou sobre essa mensagem e que eu não mencionei aqui. Você pode falar, você pode se comunicar, se identificar, um pedido de oração. Então você tem aí, através do QR Code, você pode entrar direto no meu WhatsApp. Também na descrição do vídeo ali no YouTube tem um link direto para o meu WhatsApp.
e um link direto para o dízimo e oferta também. Então, assim sendo, né, você pode estar se comunicando diretamente comigo. E eu também quero me colocar à disposição para pastorear. Talvez você esteja tão longe, talvez você esteja sem igreja, não sei. Se você gostaria de ser pastoreado, ser cuidado, entre em contato comigo. De alguma forma eu vou chegar até você. Hoje nós temos a questão do virtual, mas fisicamente também de alguma forma nós vamos dar um jeito e vamos chegar até você. Eu teria o maior prazer em estar caminhando contigo. Assim, que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado por estarmos juntos, pela oportunidade. Principalmente agradecemos a Deus por esse privilégio. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Seja abençoado. Que a graça e a paz esteja sobre a tua vida. Um beijo no coração, graça e paz. E seu amor refletiu sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um. Unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito